uma comunhão transformadora. Uma lição que o apóstolo Paulo traz aqui, não somente a Filemon, mas todas as igrejas naquela região que receberam essa carta também como inspiração divina. A palavra do Senhor é tão maravilhosa que mostra aqui dois homens que foram transformados de forma assim que somente o Senhor poderia fazer. Primeiro, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, um homem rude, um homem ali inteligente, um homem formado, mas um homem também bruto no sentido da religião, que vivia para fazer o que a religião ensinava, ao ponto de ir atrás de pessoas que ele achavam seguir uma seita e entregar eles para acusação, para serem condenados e mortos. Outro homem, aqui nós podemos ver Filemon, um homem de Deus, um homem chamado para viver o evangelho no seu tempo, um homem que tinha condições também financeiras muito boas, mas também um cristão que vivia a palavra de Deus, e naquele tempo tinha escravos, era comum naquela cultura, e ele era um dos que tinha. Hoje não cabe mais esse tipo de entendimento, mas naquele tempo era algo comum. E um outro que vai surgir aqui, que é o Onésimo, um cara que vai se converter numa prisão. Um cara que vai entrar numa prisão para ser liberto. E nós vamos falar sobre isso aqui. Essa carta é a única, vamos dizer, é uma carta única, quer dizer, pois não é uma carta doutrinária, mas uma carta pessoal escrita de Paulo para Filemon. Então ele não procurava aqui trazer doutrina, mas mesmo não procurando, ele trouxe uma das doutrinas mais maravilhosas do Evangelho, a comunhão entre irmãos, como tratar, como receber, como viver com pessoas, às vezes diferentes, às vezes que até nos causam algumas dificuldades, como que a gente convive com essas pessoas? E o apóstolo Paulo traz esse direcionamento. Filemon era um líder cristão ali na cidade de Colossos, uma cidade da Ásia Menor, ali onde é a Turquia hoje. Então esse cara, como disse, um cara que tinha condição, um cara que conhecia a palavra e era um homem que buscava viver o evangelho. Não somente isso, mas essa carta de Filemon está aqui em 4 cartas que o apóstolo Paulo vai escrever, chamadas cartas da prisão. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele tinha sido preso por pregar o evangelho. Ele foi preso por ser enrolado, mal pagador, ter cometido crimes. Não, ele foi preso por pregar o evangelho. E quando ele está preso, nesse primeiro momento ali, alguns dizem que Roma, ele vai escrever essas 4 cartas. Quais são as 4 cartas aqui? Além de Filemon, Efésios, Filipenses e Colossenses. São cartas assim extraordinárias, que o Senhor inspira esse homem a trazer ao seu povo direções maravilhosas de quem somos em Cristo, de como viver a palavra de Deus, de como viver o cristianismo, vamos dizer assim, básico, elementar, de como agir como um cristão de verdade, de como ser uma pessoa que Cristo chamou para ser nova criatura. Ele é usado então nessas 4 cartas e as outras também, para trazer esse entendimento de como viver uma vida cristã. E aqui ele começa a trazer essa comunhão de uma vida cristã pautada pelo amor de Cristo, pela a semelhança de Cristo, por aquilo que ele demonstrou. Como que a gente age com amor com outras pessoas? Versículo 1 em diante, a gente vai tratar sobre essa comunhão baseada no amor de Cristo. Olha o que diz aí. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e ao irmão Timóteo. A você, Filemon. Oh, meu Deus, eu estou com uma dificuldade na boca e eu estou falando tudo errado. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus. A primeira coisa, o encontro nas casas, a busca pelo Senhor na casa.
A igreja que se reúne na tua casa. Naquele momento era assim. Naquele momento os irmãos iam às casas uns dos outros, para celebrar ao Senhor e para ter direção. E note que Filemon tem essa igreja. Ele, além de ser uma pessoa com condição financeira, né, boa, ele também é uma pessoa hospitaleira, que recebe as pessoas na sua casa, que recebe a igreja na sua casa. E aí no versículo 4 vai continuar dizendo: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. E oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento do bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Primeira coisa que Paulo trabalha aqui com Filemon, ao mandar essa carta, é lembrá-lo de quem ele é. É um homem que recebe a igreja na sua casa, mas é um homem que tem entendimento e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É um homem que tem fé. É um homem que busca o Senhor com sinceridade de coração. É um homem que está vivendo a palavra de Deus. Porque todo aquele que vive ao Senhor tem que ser assim. Ele não pode ser diferente disso. Homem e mulher, quando aceitam ao Senhor Jesus, tem que ter uma fé que é digna de louvor. Tem que ter uma vida com respaldo bíblico que é digna de louvor. Que vive para o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz: sempre dou graças ao meu Deus quando eu lembro de você. A pergunta que fica para nós aqui nesse primeiro ponto é: quando as pessoas olham para a gente e olham para a nossa fé, para o nosso estilo de vida, quando é cristão, né? Quando são pessoas cristãs, elas dão louvor a Deus por nossas vidas? Ou elas se queixam a Deus por nossas vidas? É isso que Paulo nos chama a reflexão. É isso que ele chama a reflexão a Filemon, porque ele vai tratar de um assunto que é melindroso, um assunto aqui que não é tão fácil de tratar. Um cara que possivelmente o roubou, fugiu, vai ser recebido por ele agora. Paulo está mandando Onésimo voltar. E ele agora, antes, na carta, está preparando esse coração. Você é cristão? Você vive o evangelho. Você tem uma fé que é digna de respeito. É uma fé que é digna de confiança, porque você vive o Senhor. Glória a Deus por isso. Toda vez que eu me lembro de você, ó Filemon, que bênção, você é um homem de Deus. Tudo isso para introduzir aquilo que ele queria de fato falar. E às vezes nós precisamos ser lembrados de quem nós somos. Eu digo aqui, quando levanto a Bíblia, algumas pessoas até criticam, né? Mas é isso que o Senhor nos pede para fazer. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós éramos pecadores, afastados de Deus, como ovelhas sem pastor, indo para um matadouro. Mas Cristo, no seu amor, nos amou de tal forma que nos resgatou, nos tirando das trevas e nos colocando na sua maravilhosa luz. Ou antes nós éramos perdidos, condenados à destruição, agora nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros, e nós temos um relacionamento com Deus, não estamos mais em guerra com Ele. A Bíblia diz que nós somos assim, e você tem que crer, amém? Glória a Deus, eu creio nisso. Eu erro, ainda erro, demais, não era para errar tanto. Mas eu nunca vou errar à medida que eu era antes, porque agora o Espírito Santo habita dentro de mim. Agora o Espírito Santo me conduz a toda a verdade, me capacita a toda boa obra. Eu não vivo mais como vivia antes. E o apóstolo Paulo faz essa lembrança aqui a Filemon. Ah, como é bom falar de você. Reanimo o meu coração. Reanima o coração dos santos, Filemon. Você é um cara, um homem guerreiro, que vive a fé, glória a Deus, aleluia. A Igreja Batista da Vila Brandão está localizada ali na Avenida Alice Brandão, no número 21. E nós temos vivido um tempo precioso de ministração da Palavra de Deus, onde o Senhor tem transformado muitas vidas. Tem mostrado o poder da sua palavra,
a transformação que Ele tem feito através de Sua palavra. E hoje nós podemos contemplar e ver quantas vidas têm sido transformadas. Eu, pastor Bruno Henrique, aqui da Igreja Batista da Vila Brandão, quero te convidar a estar participando conosco todas as terças-feiras, às 19h30 e também às sextas-feiras, às 19h30, reuniões de homens e mulheres. Nos sábados, nós temos nos encontrado com a Juventude Batista às 19h30 e aos domingos, nós temos as nossas reuniões principais, a EBD às 9 horas da manhã e o culto de celebração às 18h30. A luz veio até ela e ela não aceitou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispor aí? Como irão se não forem enviados? Jesus nos enviou. Ide por todo o mundo anunciando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado pela própria palavra. E aí ele continua: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Veja que ele lembra quem ele é, mas agora ele diz: eu tenho pura e plena liberdade para dizer, cumpra o teu dever. Aí a carta já vai ficando um pouquinho mais assim, creio que Filemão, ao pegar ela aqui, já começa: ué, o que será que ele quer dizer com isso? Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era um inútil, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Olha que história maravilhosa. Esse homem, Paulo, livre, se tornou prisioneiro do Senhor. Viveu a palavra, pregou, anunciou a palavra, de tal modo que foi preso, porque incomodava a pregação do Evangelho. E esse homem preso, escrevendo as cartas às igrejas, como eu disse para os irmãos aqui, com cuidado, com amor pelas igrejas, que o Senhor permitiu que esse homem participasse da sua criação, ele recebe na mesma cela, ou a cela em frente, como que era feito lá, é um pouquinho ainda assim obscuro, mas no mesmo lugar que ele estava preso, chega um homem chamado Onésimo, fugindo de Filemão. Aquele que estava preso, livre, recebe alguém que estava como escravo, para libertá-lo também. Eu recebi Onésimo, e esse homem foi gerado em Cristo aqui na prisão. Meu filho na fé. Um homem que andava fugitivo, longe do Senhor, que fugiu do seu dono. Quando a gente fala isso, é um pouquinho estranho falar, porque apesar de aparecer de vez em quando alguma coisa assim sobre a escravidão ainda, nós não temos mais essa cultura. Isso traz repulsa, isso é odioso. Alguém escravizar alguém. Mas naquele tempo, era assim. E ele diz: eu gerei o seu escravo agora como uma pessoa nova, um homem novo, que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Agora esse cara que uma vez para você foi inútil, que fugiu, que provavelmente, entre aspas, o roubou, esse cara agora é útil para você. Esse cara agora aceitou a Cristo, está vivendo um tempo comigo aqui de vida cristã, e eu declaro para você, como Paulo, como um homem que Filemão tinha respeito, como um homem que Filemão tinha como ali um pai também na fé. E quando eu falo isso, eu não estou falando nessas questões de hoje, meu pai, minha mãe, né? Não estou falando isso, estou falando como alguém que gerou ele em Cristo. Olha,
eu estou com esse cara aqui. Ele era inútil para você, mas agora ele é útil tanto para você quanto para mim. E eu mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. E Paulo é bem sincero, eu gostaria muito que Onésimo ficasse aqui comigo. Mas a sentença dele já cumpriu, ele tem que sair, e eu estou mandando ele de volta para você. Seria muito bom ele estar comigo aqui, porque ele até me ajudaria como se fosse você. Olha como é que Paulo lembra esse homem chamado Filemon, de quem ele era em Deus, de como que ele devia agir com a recepção desse Onésimo, desse escravo. Coisas que, às vezes hoje a gente não consegue entender ainda. Parece Jesus conversando com Nicodemos, e Jesus fala com aquele mestre, cara, você é mestre e você não sabe dessas coisas ainda? E hoje, quando a gente fala de tratar um ao outro com amor, tratar um ao outro com honra, tratar um ao outro como irmão em Cristo, parece que a gente está falando grego. Parece que a gente não está falando aquilo que é do Evangelho. Pessoas que são tão egoístas em suas vaidades, né, em sua arrogância, que parece que não precisam mais de ninguém. Pessoas que não veem a fé como uma comunidade, um corpo, onde Cristo é o cabeça e nós somos parte do corpo. E as pessoas não conseguem enxergar isso mais. É cada um por si. This is amazing grace.